Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Uma questão inquieta muitos economistas, cientistas políticos e sociólogos. Até que ponto o fato de um país manter instituições livres contribui para o crescimento econômico e para o nível de desenvolvimento desse país? Se for feita uma pesquisa entre diversos países do mundo, que relação se pode encontrar entre liberdade política e liberdade econômica e o grau de riqueza desses países? Para tratar desse assunto, liberdade e desenvolvimento, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Adolfo Saxida, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. O senhor fez um estudo para o Corecon, Conselho Regional de Economia do DF, para a revista do Corecon, onde o senhor fala dessa questão da relação entre liberdade e enriquecimento das nações. Eu queria começar por etapas, para a gente entender bem o apanhado, que é muito amplo, que o senhor colocou, entre solidez das instituições, né, e crescimento econômico de um país. Quer dizer, qual é a relação, como que o senhor definiria primeiro instituições? O que é que o senhor considerou nessa definição de instituições e a classificação que o senhor dividiu essas instituições para realizar o seu trabalho? Perfeito, obrigado pela pergunta. E é um prazer estar aqui no programa. O primeiro ponto é o que são instituições? Para responder essa pergunta, eu usei uma definição do Prêmio Nobel de Economia Douglas North. Instituições são leis que regem o comportamento dos cidadãos. São padrões de comportamento. Essas leis elas podem estar escritas, como é o que estão na Constituição, ou serem leis morais, do tipo, não jogue papel na rua. Então, instituições é o conjunto, tanto escrito como não escrito, de regras que regem o comportamento de uma sociedade. Sim, e a classificação? Porque como é que você dividiu? Essa classificação ela é dada pela Freedom House. Isso é um instituto que ele se encarrega de verificar o seguinte: em quais países do mundo você tem eleições livres? Dentro das eleições livres, você tem mais de um partido? O partido de oposição, ele tem possibilidade de efetivamente fazer oposição? Existem liberdades individuais, direitos civis? Então, de acordo com isso, é que os países são divididos em livres, parcialmente livres e não livres. Só vai discorrer durante toda a entrevista sobre esse conceito. E para isso eu acho que seria bom a gente precisar um pouco mais, porque no imaginário popular a instituição é o quê? É um sindicato, é a igreja, são as suas forças armadas, tal. E o conceito de instituição com o qual você está trabalhando é a ideia de que instituição é aquilo que restringe ou que disciplina as relações entre as pessoas, tal. Então, qual a diferença do conceito de instituição com o qual o senhor trabalha e esse conceito de instituição que está no imaginário popular? A rigor, boa parte dessas instituições que estão no imaginário popular são instituições que restringem de determinada maneira o comportamento. Por exemplo, a igreja. Se você é católico, existe um conjunto de regras que serve para você. Se você é protestante, existe também um conjunto que às vezes é parecido de regras. Então, agora, além dessas instituições, quando você fala do ponto de vista econômico, você tem que olhar para o conjunto de leis que possibilitam o comércio. Então, efetivamente, quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando o seguinte: se eu quiser vender uma mercadoria para outro país do mundo, ou quiser comprar uma mercadoria de outro lugar do mundo, é possível? Isso é um quesito de liberdade. Se eu quiser montar um negócio hoje no Brasil, eu posso montar esse negócio ou eu preciso de muitas assinaturas? Esse é outro quesito de liberdade. Então, para ficar mais fácil para quem está nos assistindo, imagine, eu tive o prazer de dar aula nos Estados Unidos. Meus alunos lá tinham empresa. Eles abriam empresa pela internet. Então isso mostra que você tem instituições nos Estados Unidos que estimulam o negócio. Aqui no Brasil, se você tenta abrir uma empresa, o tempo médio são 3 meses. E diz a lenda que fechar são 2 anos. Diz a lenda que ninguém consegue fechar empresa no Brasil. Né? É verdade. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo falar. Como falar. o senhor definir a qualidade das instituições de um país? Só para dar exemplos concretos, já entrou nessa resposta. Mas como o senhor definiria a qualidade das instituições de um país? Na minha visão, e de repente eu posso estar errado, uma instituição é boa na medida que ela promova aquele tipo de comportamento considerado socialmente bom para toda a sociedade. Então, instituições que promovam a pessoa a não desrespeitar as leis, certamente é um conjunto bom de instituições. Se você está num país onde você tem incentivos concretos a nunca respeitar a lei porque você nunca é punido, isso é ruim. Agora, saindo dessa abstração mais geral e partindo para maneiras de medir,
Isso quem mede, além da Freedom House, é uma fundação nos Estados Unidos chamada Heritage Foundation. Ela mede a liberdade econômica de diversos países do mundo. E quais são os indicadores que ela usa? Ela usa o seguinte: nesse país a propriedade privada está segura? Isso varia de 0 a 10. 0, a propriedade privada não está segura. 10, está completamente segura. É fácil abrir um negócio? Tem muita corrupção? Os impostos são pesados? Você consegue comercializar com outros lugares do mundo? Então você tem uma série de medidas, todas elas indo de 0 a 10, e no final você tem a nota. Toda vez que essa nota está acima de 80, de 0 a 10, você diz que aquele país é um país livre economicamente. Ou seja, que é um país que você pode investir lá, que o governo não vai te roubar, que um grupo armado não vai invadir a sua propriedade e que você também tem liberdade de comercializar o seu produto com quem você bem entender. O senhor falou aí um pouco definindo os subprodutos de uma instituição, vamos dizer assim, econômica, né? As instituições econômicas teriam esses valores, o livre comércio, né, a facilidade para se abrir uma empresa, coisa desse tipo. E no lado político, instituições políticas, o que o senhor agrupou nesse trabalho? Isso. Esse trabalho faz uma distinção, e de novo, eu sou um economista, eu não sou um cientista político, eu não sou um sociólogo, então, de repente, outras pessoas têm uma visão diferente da minha. Esse trabalho, ele faz uma diferença, o que é liberdade política e o que é liberdade econômica. Liberdade econômica é o que eu falei, é isso que o senhor acabou de dizer, é você poder fazer negócio, liberalismo econômico. O que é liberdade política? Liberdade política, esse conceito vem da Freedom House. Ele verifica direitos civis e garantias individuais. Por exemplo, o Irã. O Irã é colocado como um país não livre pela Freedom House. Por quê? Porque mesmo que você tenha eleições, essas eleições não parecem ser livres. As liberdades individuais não são garantidas na Constituição, ou não são garantidas pelo governo. Então, quando você fala de liberdade política, você está falando de direitos políticos, direitos civis. Quando eu falo de liberdade econômica, é um outro tipo de liberdade que implica na liberdade de fazer negócios. O senhor, nesse raciocínio que desenvolve, pegando alguma coisa da política, mas também levando para o lado da economia, o senhor chega a fazer uma avaliação, o que determina e o que não determina. É possível um país ter instituições políticas fracas e instituições econômicas fortes, ou vice-versa? É possível. É possível. O exemplo mais claro disso talvez seja o Chile. O Chile era uma ditadura e tinha instituições, era um país liberal. O Chile de Pinochet. O Chile de Pinochet, desculpa, da década de 70. Ele tinha esse liberalismo. Se você acredita em Milton Friedman, você vai dizer o seguinte: não, o Chile era uma ditadura, mas a liberdade econômica, com o tempo, ela força a liberdade política. Talvez seja verdade, talvez não seja. Mas respondendo a sua pergunta, é possível sim você ter um país aberto do ponto de vista econômico e fechado do ponto de vista político. O exemplo recente, nós temos hoje também, Hong Kong também. Ele virar um país rico. Hã? E assim mesmo virar um país rico. E assim mesmo virar um país rico. Hong Kong é assim, Singapura é assim. Singapura não tem liberdade política, mas é altamente aberto do ponto de vista econômico. O senhor usou aí um termo que chama um pouco a atenção, porque é um adjetivo muito forte. Quer dizer, usou o termo de boas instituições. Que são boas instituições? É como eu disse, na minha visão, boas instituições, elas ajudam a promover o bom comportamento individual, gerando um bom comportamento, resultados positivos para a sociedade. Por exemplo, quando eu tenho instituições que o fruto do meu trabalho vem para mim, eu tenho um estímulo a trabalhar muito. Mas quando eu tenho estímulo a trabalhar muito, eu estou agradando muitas outras pessoas, porque eu estou gerando produto, estou gerando emprego também. Então, quando você tem instituições que promovam o livre trabalho, eu acho isso muito bom. Em compensação, quando você tem um conjunto de instituições na economia, que se a pessoa trabalhar duro ou ser um verdadeiro picareta não faz nada, eu acho que isso é ruim. O exemplo mais claro que eu tenho disso é o que acontece muitas vezes no serviço público. Que a pessoa, às vezes, nem trabalha tão duro e esse reflexo acaba afetando de maneira ruim toda a sociedade. E sem interferência na remuneração, que trabalho duro ou não, a remuneração é a mesma. É por isso que eu acho que é uma instituição ruim. E no lado político, como seria essa classificação de instituição ruim e instituição boa? Do ponto de vista político, a ideia é que você tenha instituições que garantam liberdades individuais. Então, na minha visão, é um erro você associar a democracia com voto.
Democracia não é a habilidade de votar. Democracia respeita minorias. Então, toda vez que você respeita as minorias, eu acho que você está num país democrático. Agora, toda vez que você afronta as minorias, independente ou não de ter voto, não me parece que você está num país democrático. Então, o que é uma instituição ruim do ponto de vista político? É a lei de partidária que você tem no Brasil hoje. Você vê o Congresso, a confusão que é o Senado. Eu acho que muito disso é porque as instituições políticas brasileiras são ruins. Essa afirmação do senhor, no mínimo, dá um debate. Quem está nos ouvindo lá, muita gente está de cabelo em pé com isso. Se coçando, porque no artigo que o senhor faz lá para a revista do Corecô, o senhor chega a dizer o seguinte, que muitas vezes a dimensão da política, das instituições políticas, mesmo que sejam livres, não necessariamente elas condicionam um país a ficar rico, a ser rico. Que as instituições econômicas, mesmo que não tenham o aporte da instituição política livre, elas têm mais poder de levar aquele país rico do que as instituições políticas. Muitos ditadores de plantão devem estar falando, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Isso não é perigoso politicamente, não? Isso é muito perigoso, mas, de novo, não é minha função aqui dizer o que é perigoso e o que não é. Mas a sua função é que é essa, você é o jornalista. E eu agradeço a sua pergunta. O fundamental é o seguinte, existem dois grandes economistas, dois prêmios Nobel, Hayek e Friedman, que falavam que à medida que você tinha liberdade econômica, o poder do Estado caía. E à medida que o poder do Estado cai, inevitavelmente você evita ditaduras. Eu não sei se isso é verdade, isso é uma hipótese. Agora, eu gostaria que o simples fato de ter democracia gerasse riqueza. Infelizmente, os dados que eu olhei não dizem isso. Eles dizem, quando você tem liberdade econômica de comprar, vender, abrir negócio, trabalhar por conta própria, isso gera riqueza. Agora, você pode ter ditaduras que tenham liberdade econômica e que sejam ricas. É verdade. O que eu posso dizer é, o voto, a democracia, ela não se explica só pela riqueza material. Não é porque um país está rico que nós não queremos democracia. Eu acho que o grande lance da democracia é que é a melhor forma de governo de promover liberdade individual. Na ditadura nós não temos liberdade. Então eu acho que o bom da democracia é que ela garanta a nossa liberdade, ela garanta que ninguém pode entrar na nossa casa e nos dar umas chibatadas, como acontece por aí. O senhor fez uma seleção de países e classificou os países entre ricos, de renda média e países pobres. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa classificação, quais os países ocuparam o topo, né, dessa classificação dos ricos, quais os primeiros países no item renda média, no grupo de renda média, e quais os países pobres. E que subprodutos podem vir daí, que ilação se pode tirar com relação à fraqueza e fortaleza institucional desse grupo de países. Perfeito. Bom, esse estudo ele não está se restringindo apenas ao Brasil. Né? Eu acompanhei 60 países ao redor do mundo para tirar essas conclusões. Quem são esses 60 países? São os 60 países com PIB mais alto. Então, pegou o PIB mesmo, PIB, não o PIB per capita. Por que eu não peguei o PIB per capita? Porque Luxemburgo, por exemplo, é o país que tem a maior renda per capita do mundo. Agora, Luxemburgo é muito pequeno, Vaticano é muito pequeno. Você não pode pegar esse país e querer inferir para o resto do mundo. Ele não é o normal. Então eu peguei os 60 países que têm a maior produção do mundo. Depois que eu peguei esses 60 países, aí sim eu segui sua sugestão e dividi pelo PIB per capita. Então, países que têm um PIB per capita acima de 20 mil dólares por ano, eu chamei de países ricos. Acima de 20 mil. Foi mais ou menos isso, né? Porque está um pouco atrás. Sim. E quais seriam os 5 países? O mais rico é a Noruega. Sim, Noruega. É Noruega, depois você tem Estados Unidos. Aqui na relação do senhor, Noruega, Suíça, Irlanda, Dinamarca e Estados Unidos. Por ordem. Isso, obrigado. Tá. Entre os países médios, quais são os 5? Os médios são Grécia, em primeiro lugar, com 20 mil de PIB per capita, Israel com 19.200, Portugal com 17.400, Coreia do Sul com 16.300 e Taiwan com 15.200. E ali no finalzinho, o Brasil. Né? E os pobres, o Brasil está lá na fila dos países de renda média, com 4.000,3. Os pobres, de baixo para cima, os mais pobres, vem Bangladesh. O último é o Bangladesh, 61º, 60º Vietnã, penúltimo Vietnã. O primeiro dos países pobres, Cazaquistão, que está ali entre o pobre e ali para entrar ali nos países de renda média. Mas então, é por isso que nós temos que prezar muito pela nossa liberdade, porque quando você acha que o Brasil está ruim,
você olha esses outros países, a coisa pode piorar muito. Então, nós temos que realmente defender a nossa liberdade, a nossa economia. Sim, e o Brasil? Como é que está o Brasil posicionado em termos de país da América Latina, nessa classificação desses 3 grupos, né? Como é que está o Brasil e os demais países da América Latina? O Brasil está muito mal. O Brasil acho que é o 44º nessa lista de países. Terceiro aqui. 43º. Você vê, está bem atrás do Chile. Então, eu acho que até a Venezuela estava na frente do Brasil. Então, sabe, infelizmente o nosso país... Mas lembrando que esses dados são de 2006, né? São de Brasil deu uma melhorada em termos de renda per capita. Deu uma melhorada, a Venezuela piorou também. Mas o mais importante é você olhar a evolução. Quando você olha o Brasil é um país que tem terras, tem tecnologia, tem acesso ao resto do mundo. É normal. A China o senhor coloca como país pobre, 52º, só perde para o Iraque, Indonésia, Egito, Filipinas, Paquistão, Índia, Nigéria, Vietnã. Estão à frente da China, o Marrocos, Ucrânia, Colômbia, Tailândia, Cazaquistão. Não é um pouco estranho isso, não? Não, a China é um mito que inventaram aí, porque querem falar que os BRICS servem para alguma coisa. Não serve para nada. Então a China é o exemplo que nós não podemos usar. É um país pobre. A China, rapaz, você olha os dados da China, está crescendo 10, 20%. Olha, para quem ganha R$100 e passa a ganhar 200, teve um aumento de 100%. Mas ela já é a segunda economia do mundo. Esses dados, para começo de conversa, são altamente questionáveis. E, em segundo lugar, a China tem 1 bilhão de pessoas. Se cada um ganhar $1, já dá uma fortuna. Quando você olha o PIB per capita, ou seja, você pega o produto da China e divide entre as pessoas, ela é um país miserável. Ela é tão ruim quanto a Índia. É por isso que esse é o problema, por exemplo, num levantamento como esse que o senhor faz, que é uma grande contribuição, obviamente, tem conceitos, tem tudo. Mas como que um país como a China, por exemplo, que hoje eu acho, importa do Brasil já é o segundo ou terceiro importador do Brasil, é fundamental para um país como o Brasil, os países emergentes, para a própria economia americana. Tudo bem, dentro de um conceito de riqueza ocidental, de padrão de vida, não sei o quê, pode ser considerado pobre, que ainda tem uma massa de gente miserável na China, que não foi incorporada ao mercado, salários muito baixos e tal. Mas se a China quebrasse hoje, quebraria o mundo. O que mostra que a China não é pobre no volume. Então, esse tipo de caracterização que o senhor faz me parece muito perigoso, porque não entende a dinâmica das economias e da globalização. Você, pelo menos, não explicita isso com clareza. O senhor não acha isso, não? Bom, em primeiro lugar, agradeço a sua contribuição. E nós sempre temos que lembrar que todo estudo ele é permeado de limitações. Então, algumas hipóteses sempre são necessárias serem feitas. A hipótese que eu adotei é o seguinte: o que é um país rico? É um país que tem muito poder de compra. A China, enquanto país, tem muito poder de compra. Agora, enquanto cidadão chinês, o poder de compra é muito pequeno. O que acontece? Aí vamos lá. Será que a dinâmica da China, se a China quebrar, quebra o resto do mundo? Eu fico confuso com essas análises, porque, por exemplo, dizem que quando a China vai bem, isso pressiona o preço das commodities, é bom para o Brasil, é ruim para uma parte do mundo. Agora, se a China quebra, de repente fica ruim para o mundo. O que eu posso dizer é, o que é bom para um país é não depender dos outros. Nesse sentido, se fulano for mal, eu me dou mal. Isso parece campeonato brasileiro, né? O Flamengo, né? Não, se fulano não ganhar e eu perder, tá bom. Não é assim. O Brasil, ou os Estados Unidos, esses países, eles estão bem ou estão mal, não é em si por causa da China, mas em si porque tomaram decisões muito erradas no passado. Agora, se você está falando do ponto de vista geopolítico, aí o meu estudo ele está errado. Errado não, ele talvez não consiga explicitar essas relações. Não, está errado mesmo. Aqui a gente tem que ter... Geopolítico, né? Geopolítico. Veja, como cientista, você tem que entender a limitação do seu estudo. O meu estudo é um estudo de economia mostrando a importância de instituições para o crescimento econômico. Agora, se você pegar um livro de ciência política e começar a olhar... Não, peraí. Em vez de olhar indivíduos, vamos olhar países. Porque na geopolítica é assim que funciona. Meu estudo está errado, simplesmente porque eu não usei dados que endereçam esse problema. E, como pesquisador, não tenho problema algum em falar isso. Mas esse ponto seu é muito importante. Obrigado por lembrá-lo. Professor, vamos falar um pouquinho de globalização. Até que ponto a globalização ela interfere ajudando ou atrapalhando o crescimento econômico? Globalização ajuda o crescimento econômico. O que acontece
é que muitas vezes quando um país começa a aumentar seu grau de globalização, o que é globalização? É comércio com o resto do mundo. Quando você começa a comprar mais do resto do mundo, rapidamente algumas pessoas que tinham emprego no país perdem seu emprego. Ora, esse é o efeito que todos veem. Todos veem que o desemprego de algumas pessoas aumentou. Agora, você tem um benefício que poucas pessoas veem. Qual benefício é esse? Os produtos estão mais baratos. O custo de vida está mais barato. E aquelas pessoas que perderam o emprego, em algum tempo, e talvez com um pouco de ajuda do governo, de políticas públicas de qualificação, elas vão encontrar emprego e vão produzir muito mais do que produziam antes. Então, nesse ponto de vista, globalização é bom para uma sociedade. E no final do dia eu faço uma pergunta. Se globalização é tão ruim, por que as pessoas vão no mercado e compram um produto chinês? Ora, ninguém está obrigando elas a isso. Mas do ponto de vista que o senhor já abordou aqui a questão geopolítica da China, tal, abrir-se demais também é um perigo, não seria? Quer dizer, isso não entra um pouco em choque também com essa ideia que o senhor expôs, essa ideia mais liberal? Davi, essa talvez seja a questão mais difícil que existe para ser respondida no mundo hoje. Existe a teoria do Hayek, Prêmio Nobel de Economia, que diz: quanto mais comércio você tem, mais paz você vai ter. Por quê? Porque quando os países comercializam muito, eles vão se conhecendo melhor, as populações vão trocando ideias, trocando culturas, ou seja, isso é uma barreira à guerra. Um país, quando ele tem muitas trocas com outros países, ele não vai à guerra. Essa é a ideia do Hayek. Infelizmente, isso é apenas uma hipótese. Existe um conjunto de pensadores importantes nos Estados Unidos que diz o seguinte: nada disso. Quanto mais comércio nós tivermos com a China, por exemplo, tudo que você comercializa com a China, parte vai para o governo chinês. E parte do governo chinês vai para o exército chinês. Ou seja, você está armando um exército potencialmente capaz de fazer frente a você amanhã. Então, essa questão geopolítica é uma questão extremamente importante e que nunca pode ser deixada de lado. Eu, como economista, como pensador em economia, presto mais atenção nesse detalhe econômico, de eficiência. Agora, não vamos nos esquecer que a Rússia andou fechando aí a válvula de gás para os países do leste europeu durante o inverno. Ora, o que é isso? É pressão política. Então, quando você olha o tema geopolítico como um todo, eu confesso que eu não sei dar a resposta. E talvez você esteja certo. Voltando um pouco à nossa base de discussão aqui, a questão, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre Hong Kong. Porque Hong Kong está, lá no quadro, figura como uma coisa excepcional, é o número 1. Quer dizer, ele tanto é um país livre do ponto de vista das instituições políticas, como livre do ponto de vista econômico. E, não obstante isso, Hong Kong, vamos dizer assim, não é dentro do Concerto das Nações, não tem essa importância toda. Como é que o senhor comenta isso? 23º no bloco dos países ricos. O que acontece é que Hong Kong, quando você olha a história de Hong Kong, eu acho interessante quem tem TV a cabo, sempre está passando TV a cabo no History Channel, a história de Singapura. É uma verdadeira aula. Hong Kong e Singapura, você tem que olhar, são ilhas, só tem rocha ali. Tudo levava a crer que seriam lugares pobres no mundo. Só que a hora que você olha Singapura, olha Hong Kong, são países ricos. O que é que tornou esses lugares tão ricos assim? A explicação que eu tenho para isso. Liberdade econômica. Em Hong Kong é facílimo comprar e vender. É facílimo abrir empresas. Mas não tem legislação trabalhista nenhuma. Aí você fala, poxa, Adolfo, isso é errado. Onde se viu não ter legislação trabalhista? O que eu posso dizer é que na vida nada é de graça. Se você quer uma legislação trabalhista forte, você pode ter certeza absoluta que vai ter menos emprego. Isso é o dilema entre Estados Unidos e Europa. Então tem pessoas que gostam muito da França, porque o Estado francês ele dá uma série de bem-estar que o Estado americano não dá. Em contrapartida, existem impostos mais altos e mais desemprego. Quando você olha para os Estados Unidos da América, basta você ver um filme americano. O chefe chega, está demitido. A pessoa vai lá, pega a caixinha dela e vai embora. Dali uma semana recebe um cheque. Agora, é nos Estados Unidos que você tem os maiores salários e um desemprego mais baixo. No mundo e na vida, tudo é uma troca. Não adianta você querer tudo de tudo. Eu acho que a ideia de Hong Kong e de Singapura, ela mostra ao mundo que um país que não tem recursos naturais, que não tem uma população altamente educada,
ainda assim é capaz de ser rico. Basta confiar na habilidade de comércio. Mas não seria também, você não poderia explicar também pela ideia de cassino, ou seja, o mundo se encontrou ali para fazer seu grande cassino, plataforma, para entrar aqui, sair ali, abrir um mercado na China. Ao invés de ser a eficiência da liberdade econômica, não foi muito mais as estratégias dos grandes jogos geopolíticos? Eu gosto dessa ideia. Adoro essa ideia. Agora, por que escolheram justamente Hong Kong e Singapura? Não foi aleatório. Além de Hong Kong e Singapura, tem um monte de ilha lá pobre. Bangladesh está ali pertinho, é miserável. Então, mas por que foram escolher justamente Singapura e Hong Kong? Porque foi lá que você tinha um conjunto de incentivos que, de repente, estimulava esse tipo de comércio. Mas e um outro ângulo dessa colocação do Davi. Quer dizer, um país como o Brasil, Argentina, países mais maiores e mais importantes dentro do conceito geográfico, até dos continentes ao qual pertencem, eu diria assim, teriam muito a perder, pode haver um temor de se perder muito se houver uma abertura total. Entendeu? As multinacionais que vêm, que exploram e que, vamos dizer assim, depredam o país, deixa lá um buraco, né? Vai lá uma mina de carvão, o outro explora lá o aço, né? O ferro, minério de ferro, deixa lá o buraco, deixa uma coisa sem nenhuma preocupação ecológica, digamos assim. Tá? Então, são países que, além de perder o poder econômico, né, ficariam ainda com um prejuízo enorme do ecossistema. Como é que o senhor reagiria a isso? Eu acho que você tem um bom ponto. A única dúvida que eu tenho é exatamente por que o empresário nacional é tão melhor que o empresário internacional. Porque multinacional é isso, é um empresário de outro lugar do mundo que vem para o Brasil. Ora, ele vai explorar o brasileiro à medida que a lei permita. Agora, o empresário nacional vai explorar o brasileiro à medida que a lei permita também. Eu, honestamente, não vejo o empresário nacional dando melhores condições de trabalho do que o empresário internacional. Eu acho que tanto o empreendedor nacional como o internacional estão disputando recursos, estão disputando capital humano. Mas aí a lei, por exemplo, a legislação trabalhista não é um filtro, um anteparo contra um excesso de exploração ao trabalhador? Olha, eu vim andando para cá, eu vi várias pessoas vendendo balinha na rua. Eu não vi a lei trabalhista ajudando eles de jeito nenhum. Pelo contrário. Mas, professor, assim, em sã consciência, nós temos, se eu pego toda a Europa é o que é, pela história dela, todos os países pela sua história, mas pelo conceito de estado de bem-estar social, depois principalmente da Segunda Guerra, durante várias décadas e tal. E conseguiram chegar a países ricos, livres politicamente, do conceito do senhor talvez não tão livres do ponto de vista econômico. O Japão, por exemplo, não tinha nenhuma legislação trabalhista, mas tinha quase que uma tradição consuetudinária de que as pessoas não eram demitidas das empresas e, portanto, muitos benefícios também e tal. A gente teria condição de chegar ao projeto civilizatório que a gente chegou, com liberdade no Ocidente, com uma certa esperança ainda, apesar dos atentados de 11 de setembro, de grupos terroristas e tal, se não fosse esse conjunto de iniciativas, de legislação trabalhista, de benefício às pessoas deficientes. Por exemplo, pega o deficiente público, o portador de deficiência. Uma concepção dessa, de liberdade econômica, teria capacidade de construir uma civilização justa, humana? Ela não poderia levar essa civilização por ganha quem pode? A barbárie. Olha, né? Excelente pergunta. Eu acho que é o contrário. Eu acho que é justamente o liberalismo que leva para uma civilização que nós ajudamos os pobres. Veja, os Estados Unidos começaram muito parecido com o Brasil. Você citou o exemplo da Europa, agora vamos olhar o exemplo americano. O Brasil, você tem um Estado que tenta ajudar muito, isso, na grande maioria das vezes, atrapalha. Eu vejo as pessoas falando, não, faltam políticas públicas. Errado. O que não falta no Brasil é política pública. O que falta no Brasil é política pública de boa qualidade. Por exemplo, deficiente. Todo concurso público reserva 10% de vaga para deficiente. Eu andei aqui no Congresso e não vi nenhum deficiente. Eu trabalho no IPE, eu não vi nenhum deficiente. O que acontece? Os deficientes que estão passando nesse concurso não são aqueles que a gente quer ajudar. São aqueles que mancam, são aqueles que têm um dedo menorzinho que o outro. Olha, essa lei não está servindo para ajudar o deficiente que realmente precisa.
O deficiente dessa lei é aquele cara que está em cadeira de roda, é aquele cara que é cego, é aquele cara que não ouve. É esse pessoal que a lei quer ajudar. Tem tudo isso. Mas tem um o fato é que, dada a Constituição brasileira, você beneficia pessoas que não têm o grau de deficiência que você queria ajudar. Então, eu gostaria de deixar esse ponto muito claro. O liberalismo, de maneira Cota alguma... racial também o senhor é contra, provavelmente. É cota racial... As universidades. Então. Eu acho que você pode ter cotas no sentido de renda, mas não no sentido de cor. Mas, é uma intervenção, quer dizer... Aí é intervenção. É uma intervenção contra uma certa liberdade. Não, mas olha só, é no sentido de renda. No fundo, a função do Estado é tentar dar condições similares para as pessoas. Eu não acho que porque alguém é negro e alguém é branco, o Estado deve intervir. Eu acho que o Estado deve ajudar quem precisa. A despeito de uma reparação histórica. Olha, é muito difícil falar de reparação histórica, porque uma coisa é o que você acha justo, outra é o que é operacionalmente possível de ser feito. Quando você olha uma pessoa morena, é difícil saber se você está dando uma reparação histórica ou está dando um benefício ilícito para aquela pessoa. Eu prefiro renda, mas eu só gostaria de voltar à ideia de que quando você não tem leis trabalhistas, isso de maneira alguma é contra o trabalhador. Tanto é que está cheio de cooperativa de trabalho hoje que abre mão de direito trabalhista. Eu só peço o seguinte, que o próprio trabalhador tem o direito de optar. Porque a hora que ele tiver esse direito, o nível de emprego na economia vai subir, os salários vão subir. Agora, no mundo, existem vários tipos de modelo. Existe o modelo europeu, como você disse, que é um modelo fantástico. E, de repente, nós deveríamos ir para o modelo europeu. De repente, é o Davi que está certo. Ou nós devemos ir para o modelo liberal, que é o modelo que eu estou propondo, que é o modelo americano, que também funciona. Eu só acho que o que não funciona é o modelo brasileiro. Você defende o Adam Smith, né? Não, o que eu defendo é que o modelo brasileiro está errado. Ou você vai para algo que funciona na Europa, ou vai para algo que funciona nos Estados Unidos. Mas o modelo que você tem hoje no Brasil, ele custa caro e não dá retorno. Só isso. Em termos de eficiência, teria uma baixa eficiência. É pior do que isso, não é negativa. Porque você pega dinheiro dos pobres brasileiros e transfere para as pessoas mais ricas do Brasil. O que eu não entendo, professor, é quando você pega um modelo brasileiro, tudo bem, deve ter seus equívocos e tal, eu sou um pouco otimista em relação ao Brasil. Mas não são esses modelos que tiraram o Brasil de... A Argentina, por exemplo, na virada do século XIX, início do século XX, estava entre os 6 países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil lá atrás. Não foram esses modelos que o Getúlio adotou, que o Juscelino depois implantou uma outra coisa, depois o regime militar, discordo totalmente, mas teve ciclo de crescimento econômico, veio a abertura do governo Sarney com a institucionalização democrática e tal. E esse é um país hoje, vamos dizer, que traz esperança ao mundo inteiro, que cresceu economicamente, já virou a 6ª potência econômica do mundo e tal. Por que esse país não está dando certo? Se ele chegou a esse patamar e de forma bastante rápida. A minha opinião é que ele não dá certo porque você tira dinheiro das pessoas que estão trabalhando. Mas ele não está dando certo, ele não chegou onde está. Eu acho. Com alto padrão de desenvolvimento, por exemplo, ele tem mais de 50% de todos os pesquisadores da América situados Estados Unidos e México, tem mais de 50% dos computadores situando Estados Unidos e Canadá. Por que o Brasil não está dando certo? Eu não consigo entender isso. O meu ponto é que ele não vem dando certo há muito tempo. Não é Ou seja, de agora. não é, o senhor diz que não dá certo, não está hoje classificado como um país rico. Poderia estar muito mais. O Brasil poderia estar muito mais rico se decidisse o que quer. Veja, eu não acho ilícito você dizer que quer um Estado grande, mas vai dar um retorno grande. Eu não concordo com essa ideia, mas respeito. O que eu acho é, se o Brasil tivesse menos governo, BNDES, se o BNDES pegasse menos dinheiro do trabalhador brasileiro, que ele pega através do FAT, e desse menos dinheiro para os empresários brasileiros, o trabalhador brasileiro estaria melhor. É difícil para mim entender exatamente por que construir uma estrada na Bolívia é bom para o Brasil. Eu acho que é isso que está dando errado no modelo brasileiro. É que você está num meio termo, você não sabe se quer ir para o liberalismo, se você quer ir para... Podia estar mais à frente, na opinião do senhor. Poderia estar muito mais à frente. É só isso. Eu queria voltar um pouquinho às suas conclusões do trabalho lá do Corecon. O senhor disse que não existe uma única nação rica que possa ser classificada como totalitária do ponto de vista econômico. Queria que o senhor comentasse isso aqui. Eu acho que esse foi a maior achado desse trabalho. Foi você pegar dados de 61 países ao redor do mundo e descobrir o seguinte:
todo país que é considerado livre, não é por mim não, considerado livre por uma fundação internacional, a Heritage Foundation, todos esses países considerados livres são ricos. E todos os países do mundo que são pobres, nenhum deles é considerado livre. Quer dizer, essa do ponto de vista econômico. Também não existe uma única nação pobre que possa ser classificada como livre do ponto de vista econômico. Perfeito. Essas duas teses é que realmente encerram o seu trabalho, que são as suas principais contribuições a esse debate. Eu acho que essa é a grande contribuição, que é a minha luta que eu tenho tentado. Às vezes nós somos mal compreendidos. As pessoas, não, você é uma pessoa que não liga para pobre. Não. Mas o ponto importante que eu quero deixar claro aqui não é isso. No mundo, todo mundo quer o melhor. Todo mundo quer viver numa sociedade mais justa, mais igualitária. A dificuldade está em saber como promover isso. E qual é o modelo melhor? E qual Só acredita no modelo. Exatamente. Agora, eu acho que nós temos que deixar muito claro isso aqui. Eu tenho todo um viés liberal e é por isso que daí minhas opiniões. Agora, essa conclusão do estudo é uma conclusão objetiva. Você vai lá e checa os países ricos. Não existe um único país que seja liberal que não é rico. E não existe um único país que seja pobre que seja liberal do ponto de vista econômico. Então, eu acho que a discussão desse programa aqui em véspera de eleição é uma só. Nós temos o modelo brasileiro, por algum motivo, ele não está funcionando. Você pode chegar para mim e falar, Adolfo, eu quero mais do modelo francês. Eu respeito. Ou eu quero mais do modelo americano. Eu acho lícito. Agora, insistir do jeito que nós estamos, eu acho que nós não estamos no caminho correto. Eu queria que o senhor também explicasse um pouquinho melhor, na classificação feita, como é que o senhor colocou no mesmo grupo de países, quer dizer, com a mesma conotação, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, junto com a França e a Itália, em termos de grupo de instituições. Então, mas é bom lembrar que não sou eu que faço isso. Veja bem, quando você está fazendo uma pesquisa, não é o pesquisador que separa. Claro. Ele pega esses dados já de instituições que têm reputação. Esses dados que você está falando, se eu não me engano, são de liberdade econômica. Isso. Os dados de liberdade econômica são feitos pela Heritage Foundation. Como ele disse, são 10 indicadores. Impostos, corrupção, liberdade de negócio, são esses 10 indicadores. Quando você pega esses 10 indicadores, a habilidade de fazer negócios na Itália e nesses outros países é similar. E aqui a França também. Exatamente. Mas isso é uma classificação internacional, isso não sou eu que faço, não. Nós estamos encerrando nosso programa. Eu queria, então, que ele dá uma última palavra para o senhor explicar a questão de outras variáveis, como é que as outras variáveis se inserem nesse contexto que o senhor analisou, né, entre liberdade econômica, liberdade política e crescimento econômico e desenvolvimento. Variáveis como educação, saúde, infraestrutura, sistema tributário e investimento em ciência e tecnologia. Como é que se insere nesse contexto? Eu agradeço a palavra. Na realidade, esse projeto faz parte de um livro que eu escrevi, chamado Os Determinantes do Crescimento Econômico. Está nas bancas? Tá, é feito pela editora, foi feito pela Interciência. Interciência. O que nós temos que ter claro é o seguinte, várias variáveis são importantes para o crescimento econômico. Mas muitas delas não são tão importantes quanto você acredita. Uma delas é a educação. Isso não é um achado do meu trabalho. Quase todos os trabalhos do mundo que olham riqueza e educação não acham esse efeito todo. Educação é importante porque ela gera várias externalidades para a sociedade. Uma pessoa culta é uma pessoa melhor para a sociedade. Então nós temos que insistir em educação por causa disso. Agora, achar que você vai educar as pessoas e o país vai ficar mais rico, bom, basta você olhar Cuba, basta você olhar as repúblicas antigas do leste europeu. Se você não tiver um sistema de preços alocando isso, não adianta. O que eu quero dizer para todos aqui é o seguinte, se nós tivermos que tomar uma decisão, a minha decisão seria, vamos dar liberdade para as pessoas comprarem e venderem, vamos dar liberdade para as pessoas trabalharem e vamos deixar quem quer trabalhar em paz. Vamos abaixar os impostos, vamos abaixar a burocracia para abrir empresas e vamos permitir que as pessoas façam o que melhor atende às suas necessidades. Esse é um princípio liberal, não é um princípio de ditadura, é um princípio. O indivíduo sabe o que é melhor para si. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal
www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Se você quiser fazer contato diretamente com o nosso entrevistado, entre no blog que está aí no seu vídeo. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo professor Adolfo Saxida, do IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Agradecemos também a participação do jornalista Davi Emerick. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.